Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, bem-vindo ao nosso canal. Eu estou aqui na igreja. Hoje nós estamos em propósito 24 horas de oração, e eu queria estar falando um pouco com os irmãos concernente à oração, concernente os benefícios da oração, e eu quero trazer para os irmãos por que em nossos dias atuais um motivo de muita frieza, um motivo de muita corrupção, um motivo de mensagens que a gente já não vê mais Deus, não sente Deus. Em muitas mensagens administradas, a gente não vê a veracidade que vem diretamente do Espírito de Deus para poder impactar os corações do povo, daqueles que vai à igreja, daqueles que ouvem a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Eu estou quase que sem voz, irmãos. Estou quase sem voz. Mas pastor, vocês ficam aí com a igreja aberta, 24 horas de oração. Tirei um momento ali, estudei a palavra, esse momento que eu estou gravando esse vídeo. Mas pastor, é sacrifício de tolo. Isso é uma invenção de Satanás, para dizer que é sacrifício de tolo, para continuar uma igreja morta, uma igreja fria, e uma igreja que não tem visão espiritual, irmão. Não é em vão. Se antes, quando eu vivia nas práticas mundanas, eu ficava rouco, porque eu ficava em show de rap, eu ficava dentro de boate, pegando sereno, pegando chuva, pulando carnaval, ficava doente, perdi até a minha voz. Hoje, se eu fico rouco, é para a glória de Deus, porque a minha voz está sendo desgastada, não mais como antes, está sendo desgastada para a glória de Deus, pregando, intercedendo em oração pelas vidas, pelas almas, pelas famílias. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, eu estava em oração e Deus martirizou em meu coração fortemente. Falei assim: meu filho, o motivo de muitas igrejas, a qual o diabo tem entrado, a qual o diabo tem dominado, a qual o povo estão vivendo na prática pecaminosa e não sente mais pesar em seus corações o pecado. Tudo se normalizou, porque estão normalizando o pecado em muitas denominações. É falta de comunhão com Deus, é falta de oração. Olha para a Bíblia Sagrada, Deus sempre convocou o teu povo para a santificação. O Senhor vai dizer ao povo, dizendo: Josué, diga ao povo, santificai, porque amanhã eu vou fazer maravilha no meio de vós. Irmãos, hoje muitos perderam a visão espiritual, porque não querem mais levar uma vida de oração. Lideranças que estão cegas porque não ora mais, porque não jejuma mais, porque não medita mais na palavra, só fica estudando livros na hora de pregar o sermão bíblico, para trazer uma linha teológica morta para o povo, e não uma linha teológica pautada, alicerçada no joelho, pedindo direcionamento de Deus, de uma mensagem que venha falar o coração do povo, e que venha provocar arrependimento no coração do povo. Irmãos, os dias são maus, e muitos perderam a visão espiritual, porque simplesmente deixou de orar. Olha para a igreja primitiva, olha para a Bíblia, os homens que eram cheios do Espírito Santo de Deus, os homens que tinham a visão aberta, as lideranças que tinham a visão aberta, eram homens de oração. Elias tinha uma vida de oração, Eliseu tinha uma vida de oração, Moisés tinha uma vida de oração, os juízes que Deus levantou tinham uma vida de oração, a rainha Esté tinha uma vida de oração. Por isso que houve livramento para o povo judeu. Entenda uma coisa, irmãos, a oração foi tirada do meio de muitas igrejas, e muitos teólogos estão fazendo o quê? Estão tirando
a oração de muitos estão aplicando só o conhecimento. O apóstolo Paulo vai dizer que a letra mata, mas o Espírito vivifica. A Bíblia diz: crescer na graça e também no conhecimento. Tem que crescer no conhecimento, sim, mas também tem que crescer no poder, também tem que crescer na intimidade, também tem que crescer com uma visão aberta, porque muitos que tinham uma visão aberta, que pregava segundo o que está escrito na Bíblia, já não prega mais, já não a ensina mais, porque estão preocupados em perder membros, estão preocupados em perder seguidores, estão preocupados de perder seguidores. E isso é uma verdade, irmãos, que nós estamos observando. Muitos já não pregam mais a verdade, muitos já não anunciam mais a verdade, muitas lideranças cegas já não convocam o povo a orar, porque senão vai revelar os pecados deles, senão vai revelar o que está em oculto deles. Por isso que eles não convocam a igreja para poder orar. Quando lá no livro de Josué, capítulo 7, a Bíblia diz que houve pecado quando Josué perdeu a batalha para a cidade de Ai. Quando Josué perdeu a batalha, ele não entendeu, e Deus falou com ele: Josué, põe teu rosto num pó. Quando Josué põe um rosto num pó, que ele vai orar, Deus revela para ele que está em oculto. Deus revela que Acã e a tua família pecou, está em pecado na congregação. A Bíblia então vai dizer que Deus revela para Josué o motivo de ter perdido a batalha. Muitos estão perdendo batalha, muitos estão perdendo guerra por causa do pecado, e muitos pensam que perder batalha é quando perde algum bem material, é quando perde alguma coisa que ele ama. Não, perder batalha é quando eu estou distante de Deus, pensando que eu estou perto de Deus. Perder batalha é quando a congregação está cega, perdendo o pecado, e mesmo assim está amarrotada de gente, está cheia de gente, mas de pessoas inchadas, que não tem compromisso com a palavra, que não suportam ouvir uma mensagem que confronta os seus pecados, que não suportam ouvir uma mensagem que confronta os seus egos, que não suportam ouvir uma mensagem para poder consertar suas vidas diante de Deus. Hoje, escute esta verdade aqui: em muitas denominações, as trevas estão andando junto com as luzes. A Bíblia diz que comunhão tem a luz com as trevas. Calabra sube de canto como a nava súbia. Que comunhão tem a luz com as trevas? Não tem comunhão. A Bíblia fala dos filhos da luz e dos filhos de Satanás. Irmãos, muitos já não pregam sobre isso, porque está uma mistura. Está uma mistura profano com o que diz que é justo. Está tudo misturado, o justo com o injusto. Irmãos, a mistura nunca foi algo que agrada a Deus. A Bíblia nos chama de santo. Porque a Bíblia nos chama de santo? É porque santo quer dizer separados, consagrados. Santo quer dizer separado da imundície. Quando o Senhor fala santo, Ele está dizendo: santifica a tua vida todos os dias, se separa todos os dias. Como é que eu estou se separando no meio da profanação? Como é que eu estou se separando no meio do engano? Como é que eu estou se separando no meio da mentira? Como é que eu estou se separando no meio da prostituição? Como é que a pessoa está se separando, envolvido com as coisas erradas? Não tem como, irmãos. A gente tem que se separar. Estamos vivendo os últimos dias sobre a face desta terra. Não é mais tempo de passar a mão, não é mais tempo de encobertar as letras das páginas seletivas da Bíblia. É tempo de pregar a palavra de Deus. É tempo de anunciar que o nosso Senhor Jesus Cristo está vindo, e a qualquer momento Ele vem. Qualquer momento Jesus Cristo vem. E tem muitas igrejas inchadas. Eu falo de igreja porque eu sou pastor presidente, sou pastor de igreja pela misericórdia de Deus. Por isso que eu falo, irmão, porque Deus me deu autoridade para isso, me levantou como servo dele, para poder pregar a palavra de Deus, sem arrodeios, sem maquiar o evangelho, mas ensinar a palavra de Deus, irmão.
A igreja primitiva foi levantada com homens que sequer algum deles sabia ler ou escrever, mas eram homens cheios do Espírito de Deus, homens que quando abria a boca, falava conforme a direção do Espírito de Deus. Hoje, a multidão que está atrás dos seus profetinhas, que estão atrás das suas lideranças que falam que agrada a eles, é um povo que está atrás daquilo que agrada os seus egos, está atrás de liderança, que tem uma boa homilética, atrás de um doutor em divindade, atrás de um homem cheio de etiqueta, mas não está atrás de uma igreja, de uma liderança cheia do Espírito de Deus, que ensina o caminho da salvação, que ensina que Jesus está voltando, que ensina que tem que renunciar aos prazeres carnais e mundanos para poder entrar no céu, que ensina que tem que abandonar o pecado para poder entrar no céu. No céu não vai entrar profano, no céu não vai entrar prostituto, no céu não vai entrar quem não quer compromisso com a palavra de Deus. E isso é uma verdade que tem que ser pregada. Calabra sub de calabra mai. Se a igreja não orar, Deus não vai se manifestar. 2 Crônicas capítulo 7 versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a face do Senhor e se converter dos teus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Você sabe quando vai vir um avivamento no Brasil? É quando o Brasil se arrepender, se humilhando, orando e buscando a presença de Deus, se afastando da ambição, se afastando do pecado e dizendo: Deus, eu reconheço os meus pecados e eu reconheço que eu preciso ser avivado pela tua palavra. É o que vai acontecer. O avivamento é quando o Brasil se arrepender. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas hoje, para muitos que estão atrás de liderança de doutores, muitos está, irmãos, não é sobre pregar bem, não é sobre ter uma boa hermenêutica, homilética, exegeses, não é sobre ter um português alinhado, fino, não é sobre ser todo cheio de etiquetas, não, é sobre ter caráter, é sobre ter o Espírito de Deus, é sobre ser cheio de Deus, ser cheio da verdade, ser guiado e conduzido por Deus. O apóstolo Pedro, homem douto, não é letrado, mas quando abria a boca, Deus era na boca dele, Deus falava por meio dele, porque é cheio do Espírito de Deus. Mas hoje não, muitos estão à procura de doutores, de homens que falam bem, de homens que têm um português alinhado, de olha, meu Deus do céu, eu tenho que falar uma verdade aqui. O YouTube tem barrado os meus vídeos, porque tem agora cheio de etiquetas políticas no canal do YouTube, que não pode falar mais algumas coisas. Mas eu vou falar uma verdade aqui: tem muito crente que despreza a maior revelação da palavra, para poder viver correndo atrás de revelação, para um lado e para o outro. Você quer receber revelação? Na macumba também revela, no candomblé também revela, lá joga cartas e revela a tua vida. Mas quer ouvir a mensagem do céu? Então ouve a palavra de Deus. Quer ser liberto? Então ouve a palavra. Quer ser salvo? Então receba a maior revelação, que é a palavra de Deus para a tua vida. Hoje tem muitos correndo atrás de revelação para um lado e para o outro, irmão. Eu não sou contra a revelação, mas a prioridade ainda é a palavra de Deus. Revelação é por necessidade. Quando Deus revela, não é eu dizendo: eu vou lá hoje na igreja, eu vou lá hoje porque tem um profeta, eu vou lá porque tem um profeta, e lá ele vai revelar a minha vida, lá vou receber a bênção. Larga de ser besta e para de ser enganado. A maior revelação é a Bíblia. Não adianta você correr atrás de revelação e enquanto isso a maior revelação está fechada em tua casa, que é a palavra de Deus, pegando poeira, porque você não abre, você não estuda, você não lê, então você é enganado. Em Mateus capítulo 24 vai dizer: quando ficar sabendo, eis o profeta acolá, eis o Cristo acolá, não corra para lá, não vai lá, mas fique o que? Lendo, meditando na palavra de Deus. Não fuja dos ensinamentos bíblicos, não corra atrás de facilidades. Alabra sub de canto comanai. Muitos têm desprezado a palavra de Deus.
por causa de adivinhações. Irmãos, muitos estão atrás de revelação e não da maior revelação, que é a palavra. No livro de Atos, capítulo 16, aquela jovem com espírito de adivinhação, ela revelou quem é o apóstolo Paulo. Ela vai dizer: eis servos do Deus Altíssimo, o diabo sabe quem tu é, o diabo pode revelar a tua vida, o passado até o momento presente, mas o seu futuro só Deus, mediante a luz da palavra do Senhor Jesus Cristo. O diabo conhece a tua vida, ele pode revelar para que você venha continuar se lambuzando no pecado e não venha sair do pecado e achar que Deus está contigo, porque você está atrás de revelação, e quando chega lá você recebe uma adivinhação e pensa que é revelação, porque não tem confronto contra os pecados, não tem confronto da palavra ser pregada e ministrada. Mas Deus falou comigo que nesses últimos dias ainda tem 7.000 joelhos que não se dobrou diante de Baal, que não se curvou diante de Baal, que não beijou o seu rosto e está pregando a palavra, está anunciando o evangelho cristocêntrico. Não aceita ser enganado, não aceita ser enganado, não se deixem se levar. Muitos hoje não oram mais, igrejas não têm mais momentos de oração longo, como heróis da fé, heróis da fé, homens que oravam, porque hoje profeta para muitos não é quem prega a palavra. Profeta para muitos hoje é o que adivinha o RG, o CPF e o seu endereço. Irmãos, profeta para muitos hoje é só quem anda fazendo isso. Mas quem prega a palavra e traz, sim, Deus revela que nem MPV para quebrar laço, Deus revela por necessidade. Mas a maior revelação que confronta e que muda a vida do homem é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. Você não vai ver na Bíblia Deus revelando CPF, nome ainda você vê Deus falando sobre nome, mas sobre CPF você não vê. Mas eu sei que se Deus quiser Ele pode revelar, porque Deus não é limitado pelo homem. Mas por qual finalidade Deus vai revelar o meu CPF se eu sei do meu CPF? Por qual finalidade que Deus vai revelar o meu nome se eu sei do meu nome? Quando Deus revelava o nome de alguém, primeiro, quando ia nascer, eu falo assim: o nome vai ser esse. Como diz Isaac, que Deus falou com Abraão, como diz Ismael, que Deus falou com Agar. Sim, irmãos, como Ananias falou bem assim: olha, você vai na rua chamada direita, lá vai estar um nome chamado Saulo de Tarso. Ele vai dizer: Senhor, eu ouvi muito acerca deste homem e quantos males ele tem causado à tua igreja. Mas ele foi lá fazer o que? Orar por ele, para que as escamas caem dos olhos, para que ele venha ser liberto. Quando Deus revela o nome, é para que a pessoa venha ser liberto. Como é que Deus revela o nome da pessoa? Como é que é Deus que está revelando o CPF e a pessoa não sai do pecado, continua do mesmo jeito, da mesma forma, na prostituição, na mentira, do engano? Vê um profeta aqui, que muitos diz que é profeta, em nossa cidade, revelou nome, sobrenome, revelou tudo, CPF, e eu conheço a família, revelou tudo isso, e também está no Facebook, todos esses dados dele também, esses dados estão todos no Facebook dessa família. No outro dia, está a família do mesmo jeito, da mesma forma. O decorrer dos dias, cadê eles? Não estão servindo a Deus, estão na profanação, no meio de baile funk, estão profanando o nome do Senhor. Irmãos, quando uma revelação de Deus ela vem para poder tratar peculiarmente com a pessoa, causa um impacto, e a pessoa se volta para Jesus, a pessoa se volta para o Senhor. Quando o camarada vai lá no Facebook pesquisar nome, endereço da pessoa, quando o camarada vai lá no Facebook pesquisar nome de família, e depois vai para a igreja adivinhar, ou falar que sabe, Deus não opera, a pessoa não muda, continua do mesmo jeito. Mas se uma mensagem ser pregada e vir do trono de Deus, pode ter certeza que a pessoa pode sair com raiva do culto, mas aquela palavra vai causar impacto na vida daquela pessoa, e um dia vai se lembrar que ela ouviu uma palavra a qual confrontou a sua vida.
Hoje muitos não querem mais pregar sobre isso, não quer mais anunciar sobre isso, não quer mais falar sobre isso, porque não estão ganhando seguidores. Só que eu não estou preocupado com seguidores, eu não estou preocupado com a igreja inchada. Eu estou preocupado de pregar o evangelho genuíno. Deus não me trouxe a vida de volta para ser um profano, enganador, mentiroso, safado e sem vergonha, não. Para poder usurpar a fé do povo, não. Deus me trouxe a vida de volta. O Senhor me trouxe a vida de volta. Me deu a oportunidade para poder levar as coisas de Deus com sinceridade, para poder pregar a palavra de Deus. Eu posso ser criticado, eu posso ser julgado, eu posso ser apontado, podem falar mal de mim, podem pegar até algumas falhas minhas para poder tentar me prejudicar, podem até falar do meu português, podem até falar do que quiser de mim, mas eu quero é ver, falar que eu sou um sem vergonha ou um mau caráter, porque até aqui eu tenho um zelado pela minha identidade, eu tenho um zelado pelo meu caráter cristão, e eu peço a Deus todos os dias, se alguém se levantar para tentar me defamar, que Deus vai na frente para poder me justificar e vai mostrar para todos eles que eu sirvo ao Senhor em verdade, em espírito e em verdade. Alabra sub de clanto cobanai. Minha preocupação é de anunciar o que Deus manda eu anunciar. Eu estava ali orando e Deus queimou em meu coração esta palavra, irmãos. O Senhor falou comigo: grava o vídeo e está aí, irmãos. Se volta para Deus, se volta para o Senhor. Eu preguei na noite anterior uma mensagem sobre Sodoma e Gomorra. Escapa-te pela tua vida, a salvação individual. A mensagem de Deus para Ló foi: escapa-te pela tua vida, fuja de Sodoma e Gomorra, sai de Sodoma e Gomorra, fuja do pecado, corra da profanação, corra do engano, fuja dessas coisas que te afastam de Deus, porque senão quando o fogo vier, você vai estar lá para poder ser destruído junto com a ira de Deus. Junto com a ira de Deus. Uma mensagem a qual muitos foram impactados. E sempre quando eu vou pregar ou gravar um vídeo, eu falo: Deus, que o Senhor possa me guiar e me conduzir nas palavras que saírem da minha boca. Que não sejam as palavras simplesmente porque o pastor Luciano quer falar, mas que sejam as palavras que o teu Santo Espírito coloque em minha boca, e que o Senhor possa ir adiante e à frente. Que Deus te abençoe. Guarde esta palavra em seu coração e peça ajuda ao Espírito Santo de Deus, para que você possa viver ela em nome de Jesus.